Rosângela Moro tentou o golpe e foi desmoralizada. Veja o que realmente aconteceu. Há sobre a mesa requerimento para inclusão extra-pauta na ordem do dia presente na reunião de número requerimento 14 de 2026, nos termos do artigo 52 do parágrafo 5º do Regimento Interno. Com a palavra, a autora, a deputada Cristonieto. A deputada Rosângela Moro subscreve o requerimento e fala então pelo tempo de 3 minutos. Nós apresentamos aqui, e eu subscrevo esse pedido da deputada Cristonieto, para incluir na condição de apreciação extra-pauta desta sessão de hoje, um pedido, presidente, falo respeitosamente, presidente, mas um pedido de moção de repúdio em relação à forma pela qual ocorreu a eleição nessa casa, que foi objeto dessa comissão, que foi objeto de recurso, de pedido junto ao presidente da casa. Nós entendemos que a fala de Vossa Excelência no pronunciamento de posse foi agressiva e ofensiva para nós mulheres, na medida que nós não latimos, e é importante para nós, assim como Vossa Excelência tem a sua representação, nós temos a nossa. Houve pesquisas e a grande maioria das mulheres se solidariza com o nosso posicionamento. Os números indicam o grande índice de reprovação de Vossa Excelência ter sido eleita presidente dessa casa. Então a gente apresenta esse pedido de moção de repúdio porque nós entendemos que nós fomos sim ofendidas desmerecidamente pelo fato de discordarmos da maneira como foi feita a eleição e também com relação ao resultado da eleição. Nós temos vários temas importantes aqui na comissão. Vários temas na pauta importantes, tanto de audiências públicas como de projetos de lei. Desde a primeira sessão está o projeto que estende as medidas protetivas a crianças, como o caso Henri Borel, né, essa é uma atualização na lei Henri Borel, para permitir que os órgãos policiais e judiciais possam ter mais celeridade para proteger essas crianças que estão em risco, né, em casos de violência. E, de novo, volta esse tema da moção, que eu, sinceramente, acho que, primeiro, falta um pouco de compreensão da importância da comissão trabalhar em temas que possam ser discutidos e votados. Segundo, a senhora fez, na última reunião da comissão, toda uma explanação das violências transfóbicas que sofreu. Muitas deputadas, inclusive, falaram, não, violências nós não aceitamos. E, na verdade, quando a senhora usa suas redes sociais, o seu meio de comunicação, para contrapor essas pessoas que lhe agrediram, que lhe ameaçaram, que falaram coisas pavorosas, não pode ser tirado do contexto e trazido para cá como uma moção individualizada. A gente sabe que a Câmara, e peço atenção das deputadas, não tem por praxe fazer moção individual contra uma ou outra deputada. Eu até ia fazer uma individual, porque eu fiquei muito revoltada com algumas falas, eu fiz uma moção genérica de solidariedade à senhora diante dos ataques que sofreu. E eu acho que todo esse contexto, toda essa prática que não existe, todo o debate já levado para o Conselho de Ética, que sim, pode ser a instância, que eu acho claro que não deveria, é uma forma de tentar inviabilizar o trabalho da comissão. Eu queria só concluir com uma contradição, né? Justamente aqueles que não querem regulamentar as redes sociais, dizendo que a liberdade de expressão é infinita, ponto do qual eu não concordo, porque liberdade de expressão não é liberdade de opressão nem de cometer crime, querem aqui censurar, repudiar e se manifestar sobre a sua publicação se defendendo diante de ataques violentos que a senhora sofreu. Então tem a minha solidariedade, nós somos contra essa pauta. Obrigada, deputada Fernanda Melchiona. Vamos proceder à votação pelo sistema eletrônico. Eu tenho sido discriminado por ser um homem, um hétero, e estar na comissão. Eu sempre estive nessa comissão, porque sou ardoroso defensor também, mesmo hétero, do direito das mulheres, e neste diapasão, sempre compreendia todas essas questões biológicas ligadas às mulheres, e não há por que não estar aqui fazendo a boa defesa das demandas, a defesa da vida, a defesa de todos os direitos que as mulheres têm. Nós compreendemos a colocação dessa moção, porque, como bem já defendido aqui pela deputada Rosângela Moro, nos sentimos ofendidas e não representadas na fala de posse e nas manifestações seguintes à posse dessa presidente. Então, nós colocamos essa moção como registro das deputadas mulheres que estão aqui nessa casa lutando pelo verdadeiro direito da mulher. Eu quero aqui orientar pelo governo, orientar o voto não, uma pauta extra nesse momento conjuntural que nós estamos vivendo, onde o mundo caminha para uma suposta terceira guerra mundial, onde a gente tem tantas mulheres sendo massacradas e assassinadas pelo simples fato de ser mulher. Essa comissão ela precisa se debruçar sobre pautas importantes que estão no dia a dia da nossa população feminina e masculina. É evidente que esse requerimento precisa ser rejeitado.
é quase uma provocação, não vou dizer quase uma provocação, é absolutamente uma provocação a Vossa Excelência. O que a senhora merecia era uma moção de solidariedade diante de tantos ataques transfóbicos, inclusive, olha que coisa, porque às vezes nós temos muito lobo em pele de cordeiro, patrocinados por políticos da extrema-direita nas redes sociais, atacando a sua condição de mulher e, obviamente, fazendo crescer e aumentar um discurso transfóbico. Quando a senhora se manifestou na rede social, a senhora se manifestou contra o esgoto violento que lhe atacava. Então trazer pra cá como se fosse dirigido às deputadas, foi antes dessa comissão reunir. Então assim, não tem nenhum cabimento, a não ser encontrar uma tentativa de repudiar a sua presidência com discursos falaciosos e mentirosos quando a gente tem tanto tema importante para discutir em relação à vida das mulheres. A vida das mulheres que estão sendo mortas na epidemia dos feminicídios. Com toda certeza, esse requerimento ele é extremamente necessário porque nós não esquecemos dos ataques que foram feitos através das redes sociais de Vossa Excelência, quando nos atacou, nos chamando de cadelas, imbecis, esgoto da sociedade. É difícil ouvir alguns discursos aqui extremamente claros, no sentido de desrespeitar as mulheres. Nós temos uma presidenta mulher, uma mulher trans, e nós temos negra, e nós temos muitas mulheridades no Brasil. É verdade, teve muita luta para que a gente pudesse ter direito de votar e ser votada. É verdade, teve muita luta para que a gente tivesse uma Lei Maria da Penha, por exemplo. É verdade, teve muita luta pela igualdade salarial entre homens e mulheres. Inclusive um projeto votado nessa casa que tem justamente naquelas que querem repudiar mulheres que votaram contra as mulheres da igualdade salarial. E agora querem usar uma roupagem de defensora das mulheres para deslegitimar uma mulher presidenta. Uma mulher presidenta da Comissão da Mulher. Então, eu até fui atrás. Aqui, estou procurando no meu WhatsApp, porque é muita mensagem, a publicação da deputada Clarissa Tércio, quando a senhora foi eleita. Publicação transfóbica. Isso sim é crime. Isso devia estar sendo repudiado. A senhora, ao se referir a imbecis, e é tanta desinformação que eles nem sabem, ou elas, algumas aqui, nem sabem que se refere a quem se identifica, né, homens ou mulheres, cisgênero, eu sou uma mulher cisgênero, por exemplo, imbecis transfóbicos, está dito ali. Mas sabe qual é o problema? É que em muitos caiu o chapéu, porque são transfóbicos sim. A postagem dessa senhora é criminosa. Se fossem vivas algumas, não vou generalizar, teriam sido contra o direito ao voto lá atrás, uma se diga de até antifeministas. É quase uma contradição. O que é que se pode esperar de deputadas mulheres que defendem esse tipo de manifestação contra as próprias mulheres, quando são deputadas que defendem aborto, que defendem que criança troque de sexo, que defendem droga? Ou vocês vão deixar que as mulheres verdadeiras desse país continuem sendo atacadas? Acho que todos os deputados que haviam pedido a palavra declaram encerrada a votação. Deu 11, não entrou, não deu 12. Novo. Deputada, Vossa Excelência então votou. Não, a gente precisa fazer a votação de novo, presidente. Deputada. Não, tem um erro. Tem um erro. Peraí. Só um pouquinho, Rosângela, só um pouquinho. Presidente, só um pouquinho. Não, mas tem gente que pode não ter votado. Presidente. Não. Tem que reabrir o painel, presidente. Então está rejeitado a inclusão de pauta. Está encerrada a votação.